Ok, vamos começar então. A aula está sendo gravada já, tá? Espero que todos estejam vendo. Já compartilhei minha tela. Só um segundo. Ok, na última aula a gente então definiu base e o que era uma base. A gente viu que base... Estou com dificuldade aqui na minha mesa, só um segundo. Está travando. Vou reiniciar aqui minha mesa, só um minuto. Então, conforme a gente viu, base... Para ser base tem que ocorrer duas coisas. Tem que gerar o espaço e tem que ser linearmente independente. E nós vimos um teorema que dizia que no caso particular em que o espaço já tem um conjunto finito de geradores, então necessariamente ele tem uma base. A gente viu isso na aula passada, demonstramos e é isso. Então, por exemplo, eu não fiz nenhum tipo de exemplo, mas vamos escolher um aqui, vamos fazer, sei lá, deixa eu criar um. Por exemplo, determine uma base para o subespaço vetorial de R3 W formado pelos vetores x, y, z, que satisfaz a equação 2x menos 5y mais z igual a zero. É isso, determinar uma base para esse subespaço aí. Em geral, quando o exercício pede para determinar uma base, o que tem-se que fazer é estudar qual a característica desses vetores, né? Qual o jeito deles, como é que eu posso reescrevê-los de uma maneira que, como combinação linear de vetores fixados. Então, se você olhar bem, x, y, z, aqui já é a solução, tá? Se x, y, z pertence a w, se somente se, aí você olha, para que um vetor esteja em w tem que ocorrer essa expressão aqui, essa equação aqui, ou seja, 2 vezes a primeira coordenada menos 5 vezes a segunda mais a terceira tem que ser zero. E isso acontece se somente se eu vou isolar o valor de z, z é igual a menos 2x mais 5y. Então isso significa que eu posso reescrever o vetor w
perdão, o vetor de W, x, y, z, como sendo x, y, e ao invés da terceira coordenada z, eu coloco a sua expressão, que é menos 2x mais 5y. Reescrevo esse vetor isolando o x e o y, então vai ficar x0 menos 2x mais 0y, 5y. E agora eu posso colocar nesse primeiro vetor o x em evidência, fica x vezes o vetor 1, 0 menos 2, mais y vezes o vetor 0, 1, 5. E com isso nós mostramos que W é gerado por esses dois vetores. Essa é a notação. W é o cochete desses dois vetores, é gerado por esses dois vetores. Por quê? Porque eu peguei um vetor qualquer de W e mostrei que esse vetor era a combinação linear desses dois aqui. Bom, então, quando a gente encontra um conjunto de geradores, não é verdade que a gente encontrou uma base. Às vezes é, às vezes não é. Então, já é um conjunto de geradores, esses dois vetores. Para que ser uma base, eles têm que ser LI. Então, é isso que a gente vai verificar. Verifiquemos se os vetores são linearmente independentes. De fato, eu pego uma combinação linear desses dois vetores, qualquer, igualo ao vetor nulo e tento verificar se a única solução é A igual a B igual a zero. Bom, fazendo essas contas, eu vou obter A multiplicando 1 fica A. Na segunda coordenada fica 0 mais B, dá B. Na terceira coordenada fica menos 2A mais 5B. Tudo isso igual ao vetor 0, 0, 0. E com isso a gente conclui, olhando apenas para cá, que A igual a B igual a 0. Significa que os vetores são linearmente independentes. Qual é a conclusão que nós tiramos daí? Se os vetores geram são LIs, então o conjunto formado pelos vetores 1, 0, menos 2, 0, 1, 5, esse conjunto é uma base de W. E era isso que era para fazer nesse exercício. Alguma dúvida? Abra o microfone e fala. Isso aqui é que a gente chama o milagre da multiplicação. Eu comecei, tinha 2 alunos, agora tem vários. Ótimo. Alguma dúvida, gente? Vamos para frente. Então fica aí nos slides alguns exercícios. Já comecem a resolvê-los. Teorema. Suponha que beta, formado pelos vetores V1, V2, etc., Vn, é uma base do espaço vetorial V. Então, primeiro, todo subconjunto de V contendo, no mínimo, pelo menos, n mais 1 vetores, observe que aqui eu tenho n vetores, tá certo? Eu tenho n vetores.
Eu não estou conseguindo riscar porque minha mesa está falhando aqui nesse programa, não sei porquê. Então aqui eu tenho N vetores, vocês podem ver aqui, N vetores, e eu sei que esses vetores formam uma base. O que esse primeiro resultado está dizendo é que se eu pegar um conjunto que tenha mais do que N, ou seja, pelo menos N menos 1, esse conjunto terá que ser LD. Então qualquer conjunto que tenha mais vetores do que uma base é um conjunto LD. E o segundo resultado diz que qualquer subconjunto contendo no máximo n-1, ou seja, qualquer subconjunto que tem menos vetores do que a base, não pode gerar o espaço. Então, a quantidade de elementos em uma base é importante. Mais vetores do que a quantidade da base é sempre LD. Menos vetores do que a quantidade da base nunca gera. Tá certo? Esse resultado é um resultado técnico, é bem chato a demonstração dele, mas eu estou pondo ela aqui, eu não vou parar aqui para explicar ela não, tá? Eu vou passar esse resultado, mas a demonstração eu entrego para vocês por escrito. Ela não é difícil, só é chata. A gente precisa ganhar esse tempo aí, senão eu vou passar a aula inteira só para falar dela. Então lembrem-se, o resultado em si é o que importa. Então vamos lá. O que está dizendo aquele resultado? Eu tenho lá uma base com N vetores. Tenho lá uma base de um espaço vetorial que tem N vetores. Então, dois resultados vocês têm que ter em mente. Se eu pegar mais do que N vetores, um conjunto que tem mais do que N vetores, esse conjunto é sempre LD. Se eu pegar um conjunto que tem menos do que N vetores, esse conjunto nunca gera o espaço, nunca gera V. Ok? Tenho isso em mente porque isso é importante. Por exemplo, uma consequência imediata desse teorema é o seguinte. Seja V um espaço vetorial finitamente gerado. Então, as bases de V têm o mesmo número de elementos. Ok? Então, esse resultado é um dos mais importantes da álgebra linear. Ele está dizendo assim, quando você encontra uma base de um espaço, aquela quantidade de vetores que aparecem na base é invariante, ele não muda mais. Então, se um espaço vetorial você acha uma base e essa base tem 10 elementos, qualquer outra pessoa que for encontrar qualquer outra base do espaço, ela terá que encontrar também 10 vetores. Nem mais, nem menos. Tá certo? Por que nem mais, nem menos? Porque se ela encontrasse mais, esse conjunto seria LD. Então não seria base. Se ela encontrar menos, esse conjunto não gera, portanto não é base. Então só pode encontrar a mesma quantidade. Ok? A demonstração ela está escrita aqui. Então pega duas bases, beta e beta' de V. Suponha que a base beta tem N elementos e a base beta' tem M de moça elementos. Pelo teorema anterior, se aqui tivesse menos elementos do que na base beta', então esse conjunto beta seria um conjunto LD. Mas beta é base, ele não pode ser LD, ele tem que ser LI. Se por outro lado, beta tivesse mais elementos do que beta', então beta não seria um conjunto de geradores. Então não seria uma base, que é uma contradição, porque beta é base. Então não pode ser ter menos, não pode ter mais, é porque beta e beta', sendo ambos bases, eles têm que ter a mesma quantidade de elementos. E aqui eu abro o microfone para vocês, façam perguntas.
Ok? Sem perguntas? Tudo bem. Bom, já que essa quantidade de elementos de uma base nunca muda, a gente vai dar um nome para essa quantidade de elementos. Ela vai chamado de a dimensão do espaço. Certo? Então, por exemplo, naquele exemplo anterior, o conjunto W do exemplo anterior, deixa eu achar aqui, aqui. Esse conjunto ele tinha dois geradores. A base, dois geradores não, perdão, a base tinha dois elementos. Então você pode dizer que esse espaço W tem dimensão 2. Ok? Esse espaço W tem dimensão 2. Aqui eu já posso então iniciar com algumas perguntas que é... Só um segundo. Então responda. Qual a dimensão dos espaços abaixo? Item A, R2. Item B, R3. Item C, Rn. Item D, R índice N de X. Item F. Item E, aliás. É o M2 por 2R. Então, qual a dimensão desses espaços? Podem responder. Pense um pouquinho e abra o microfone e fale. O item A é 2, o item B é 3, o item C é N, o item D eu acredito que é infinito. E Mais alguém? Letra E eu acho que é 4. Letra E. Mais alguém? Alguém pensa diferente? Letra D eu penso que é N mais 1. Alguém pensa mais diferente? Pronto, é só lembrar. Muito bem, parabéns os dois. Tem só um errinho, mas a gente resolve rápido. É só lembrar do que a gente fez nas aulas anteriores. Por exemplo, a gente fez que o R2 era gerado pelos vetores 1, 0, 0, 1. Portanto, não só era gerado, como esses dois vetores são LIs. Isso aqui é uma base do R2. Portanto, tem dimensão realmente 2, tá certo? O R3, também a gente viu, tem como base, até a gente deu um nome para essa base. Qual foi, gente? Abra o microfone e diga. A gente deu um nome especial. canônica. Base canônica, exatamente. Que no caso do R3 tem 3 elementos. Eu até deixei lá não me lembro se exercício ou se uma observação, que tem como fazer a mesma coisa para o Rn. Só que agora o vetor, em vez de ter 2 ou 3 coordenadas, no caso do Rn, quantas coordenadas tem cada vetor desse? N. Exatamente n. Então aqui também tem dimensão, no caso o Rn tem dimensão n, e o R índice n de x, até alguém perguntou na aula passada, eu não me lembro quem foi. Quando eu boto o índice, é porque eu estou limitando o grau, não é isso? Pode dizer? Foi a aldeísmo. Aham, beleza. Então quando eu boto n
quer dizer que eu estou limitando o grau em no máximo n, e a gente viu na aula passada que esses aqui são os geradores do espaço de polinômios de grau no máximo n, que aqui no caso tem n mais 1. Então, o correto é n mais 1. Tá certo? E, finalmente, o espaço das matrizes, que a gente viu também. Quem era um conjunto de geradores LIs para ele é o espaço gerado pelas matrizes 1, 0. Ixi, eu tenho uma vírgula. Tirar. 1, 0, 0, 1. 0, 1, 0, 0. Me permitam saltar a linha. 0, 0, 1, 0. E finalmente a última. 0, 0, 0, 1. Isso aqui forma o conjunto de geradores para o espaço das matrizes 2 por 2. Portanto, tem 4 vetores. São LIs, é uma base. Logo, a dimensão é 4. Professor, Pois não. aquela primeira é 1001 mesmo, né? Onde é que você está? Ah, não, tá errado, tá errado, tá errado. Até poderia ser, que isso aí por acaso dá uma base, mas eu queria botar a canônica. Não queria botar essa aí, não. Deixa eu apagar. Ali dá base, tá? Só curiosidade, mas eu não queria botar ela, não. Eu queria botar essa aí. Tá bom? Então, feito isso, gente, a gente tem a definição de dimensão. A partir de agora, a gente usa uma notação especial para dimensão. Então, em vez da gente escrever literalmente, a gente usa uma abreviação. A gente diz assim, a dim de R2 é igual a 2. A dim do R índice n de x é igual a n mais 1. A dim do M2 por 2R é igual a 4. E aí vai. Essa é a notação, tá bom? Alguma pergunta pode falar. Há uma nomenclatura que eu deixo aqui escrita formalmente. Diremos que V tem dimensão finita. Diremos que V tem... Deixa eu pegar aqui um pincel. Pronto. Diremos que V tem dimensão finita se esse... Perdão, infinita, dimensão infinita, tá? Que é infinita. Se este não é finitamente gerado, ou seja, se ele não contém um número finito de geradores, se ele só contiver infinitos geradores. Se V for finitamente gerado, ele é dito então de dimensão finita. Dimensão finita. E isso quando ele tem uma base com uma quantidade finita de vetores. E no caso que ele é só o espaço formado pelo vetor nulo, você diz que ele tem dimensão 0. Beleza? Essa é a nomenclatura usual. A notação de dimensão, como eu já tinha comentado, é dim de V, é a dimensão do espaço vetorial V. Veja que essa dimensão ela pode ser infinita, tá? Por exemplo, deixa eu voltar lá. Nem todo espaço vetorial tem dimensão finita. Por exemplo, este moço aqui, o R de x, sem o nzinho embaixo. Aqui é o conjunto dos P de x, tais que P é polinômio. Eu não estou limitando o grau, portanto, isso aqui não é difícil mostrar que o espaço dos polinômios com coeficientes reais, aqui não estou limitando o grau, é gerado por 1x, x2, xn, xn mais 1, xn mais 2, até vai falando aí o resto da vida. Ele não possui uma quantidade finita de geradores, valendo um ponto na média. Na média não, na nota. Como é que eu argumento que ele não pode ter uma quantidade finita de geradores?
Por que que eu não posso ter 10 geradores, ou 20, ou 30? Por que que eu só consigo gerar esse espaço com infinitos vetores? Por que será? Eu acredito que seja porque eu sempre vou ter que ter um cara que multiplica. Tipo, se eu limito os geradores até um certo n, o de grau n, polinômio, então eu vou ter que ter um índice. Eu nunca, quer dizer, eu não vou achar um índice para multiplicar o de grau n mais 1, que está ali, porque é infinito. Então sempre vai ficar faltando os graus depois de onde eu limitei. Vamos tentar escrever Na agora minha melhor? combinação linear. Hein, Carlos? Vamos tentar escrever melhor agora. O que que aconteceria? Suponha, por contradição, vamos tentar dar ordem ao que você está falando, certo? Dar uma ordenação Sim. mais lógica. Suponha, por contradição, que eu tenho lá N vetores que geram esse espaço. Tá? Aqui existem, eu vou chamar de P1 de x, P2 de x, P3 de x, até o último lá, P... Eu nem vou pôr um N, que o pessoal se atrapalha com N, um P índice K de x, que geram R de x. Isto é. O que é que significa gerar? Isto é. R de x é gerado, é o cochete de P1, P índice K de x. E da agora? Como é que eu continuaria? Supõe que tem uma quantidade finita de geradores. Onde é que dá merda? Vai lá. Quem quer falar? Quando eu Que- pego a combinação linear, Hã? Pode continuar, e Carlos. aí vai ficar faltando. Tipo, eu não vou ter o Faltando índice, o quê? os meus caras que tem grau K mais 1, K mais 2, até o infinito. Quase isso, Eduardo. É Carlos, né? Que tá falando Carlos, Eduardo. Isso. É quase isso. Só tá precisando ajeitar a linguagem. Tu tá pensando direito. A Aldeide ia falando. Pode falar, Aldeide. Não vai tirar o ponto do Carlos, não. Não, era basicamente a mesma ideia. É tipo, se eu tivesse um polinômio K mais 1, de grau máximo K mais 1, ele pertenceria ao conjunto dos polinômios, porém não pertenceria a esse conjunto que o senhor deu. Muito Aí bem. ele estaria É a fora. mesma ideia dele. Aí, vamos agora organizar as ideias. Esse polinômio aqui, ele tem um grau, não tem? Sim ou não? Sim. Vamos chamar esse grau de N1. Esse outro, todos eles têm um grau. O P2 tem um grau, o P3 tem um grau e o P índice K tem um grau. Vamos chamar NK. Agora organize a ideia de vocês. Vai lá, Carlos. Aqui tem quantos elementos? Quantos números existem aqui? Quantos graus? K? K graus. É uma quantidade finita, concorda? Sim. Sim. A pergunta é, será se elas são todas iguais? Necessariamente? O que vocês acham? Se os graus são iguais? Sim. Você acha Não, que tem que não ser? necessariamente. Não necessariamente, né? Mas você garante o seguinte. Vou chamar de N maiúsculo. Existe um maior. Concorda? Desses aqui tem um que é o maior de todos. Sim. Eu estou chamando de Nzão esse maior de todos. Agora continue. Aí já é meio direto, né? Se existe um maior, Ah, então no Fecha, cara. espaço, ah. no espaço gerado, ou quer dizer, no conjunto todo, vai ter um cara maior que ele, porque é infinito. Diga um. O n mais 1.
Nzão mais 1. Não é n mais 1, não. É o x elevado. Ah, sim, isso. Esse cara aqui pertence ou não pertence ao espaço gerado por P1 até PK? Não Eu pertence. estou perguntando. Pertence ou não pertence? Não, Por que que não pertence? Porque o máximo, o maior deles é N. Porque quando Ou eu N, faço PK, uma combinação linear desses caras, eu obtenho no máximo grau N. N. Foi a sua ideia, não foi, Carlos? Sim, Muito bem. eu não organizei A tão bem. única coisa que eu botei aqui, eu não fiz nada, eu só coloquei uma sequência um pouco mais lógica, mas o que você tinha dito tá certo, você tem um ponto na nota. Certo, obrigado, professor. Falou. Aldeide, Oi. meio ponto na nota. Tá, obrigada, professor. Nada. Ok, pessoal, entenderam aí? Sacaram qual é a jogada? Então, meus queridos, é por esse motivo, pela impossibilidade de eu gerar esse espaço. Então, isso aqui, ó, que eu coloquei, essa igualdade aqui, ela na verdade era uma pergunta aqui, tá? A resposta é não, não pode ser igual. Por quê? Porque quando eu faço combinação linear desses caras, a combinação vai ter no máximo o grau nzão, onde nzão são os graus desses polinômios aqui, ó. É o máximo dos graus desses polinômios. Então eu não consigo, depois desse máximo, quando eu pego um polinômio que tem grau acima desse máximo, eu não consigo gerar. Não pode estar aqui. Mas isso é um polinômio, esse está no R de x. É um monômio. E não está aqui. Então é porque essa tentativa de gerar o R de x foi infrutífera, né? Então, dessa forma, é por esse motivo, por causa dessa observação, é que a dimensão do R de x é infinito. É o primeiro espaço vetorial que vocês estão vendo de dimensão infinita. Existem outros, tá? Professor, Isso. eu tenho uma dúvida, porque no seu livro aqui, quando fez a definição de combinação linear, Sim. uma observação dizia que uma combinação linear envolve somente um número finito de vetores. Isso. Então, como é que eu trabalho com a base de um cara de dimensão infinita? Tipo, para fazer uma combinação, sei lá. É porque assim, qual o significado, é o Carlos, né? Qual o significado, Isso. Carlos, desta, deixa eu pegar uma página em branco, é melhor. Qual o significado desta notação? Cochete de um conjunto, cochete de epsilon. São os Literalmente. conjuntos de geradores. Quase isso. Conjunto de todas as combinações das lineares. combinações. Né, Muito bem. É o conjunto de todas as combinações lineares, alfa1, V1, mais alfa n, Vn, onde esses alfa-i's são reais, esses Vj estão em epsilon, e esse n aqui, que é a quantidade que tu soma, é um número natural. Traduzindo, o cochete de epsilon é o conjunto de todas as combinações lineares dos vetores de epsilon. Certo? Combinação Certo. linear só envolve uma quantidade finita de vetores. Por quê? Primeiro, combinação linear precisa ser um vetor. Isso aqui tem que ser um vetor, essa soma. O resultado dessa soma tem que ser um vetor. Se eu pegasse uma soma alfa i vi e deixasse esse i variar de 1 até infinito, se eu fizesse uma soma assim, o que aconteceria? Aconteceria um problema sério aqui, que poderia não haver convergência. Nem sempre uma soma infinito é um número, por exemplo. Quanto é que dá 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6 e sai fazendo isso a vida inteira? Isso é um número? Não, infinito. Não. É infinito. E infinito não é número. Então você somou dentro do espaço e saiu fora dele. Por isso que a gente não pega uma soma infinita.
porque a gente corre o risco de cair fora do espaço. Entendeu? Entendi. Então, no O caso... que eu posso dizer para você aqui, só como uma curiosidade, existe fazer no soma infinita. A gente chama de o conjunto das séries formais. Mas é um assunto para outro dia, tá bom? Não é espaço vetorial. Certo. Diga aí. Então, no caso do conjunto de geradores de um espaço de dimensão infinita, ele vai ter infinitas combinações lineares, mas cada uma dessas combinações só envolve um número finito de... Isso. Esse espaço vetores, né? aqui, Ah, entendi. aqui tu pega qualquer polinômio, tu consegue gerar com esses caras. 1x, xn, etc. Qualquer um tu consegue gerar, mas não é uma soma infinita, é uma soma sempre finita. Certo. Ok? Agora, eu posso dizer assim, existem estruturas algébricas, todas essas coisas a gente chama de estrutura algébrica. Existe estrutura algébrica, nesse caso não é um espaço vetorial, em que tu precisa fazer uma soma infinita para poder estar trabalhando com os elementos dele. Elas existem, mas não se trata de espaços vetoriais, são outras coisas. Beleza? Certo. Tá, Beleza, valeu. Deixa eu voltar lá. Mas se eu disser que eu já estou doido pelo café, vocês não acreditam. Passei a semana inteira em congresso. Estou cansado. Proposição. Todo espaço vetorial de dimensão infinita. Todo espaço vetorial de dimensão infinita. Troca. Só um minuto. De dimensão infinita possui uma infinidade de vetores LIs. Quem é que sabe argumentar por quê? Tem que provar por absurdo. Por absurdo? Como seria? Talvez por aquele teorema que o senhor mostrou agora há pouco. Foi que eu mostrei? Aí. Aquela da quantidade de vetores na base, não é isso, não? Não. A quantidade de vetores na base é a mesma, mas aquele teorema só vale em dimensão finita. Aqui nós estamos num ambiente mais hostil. Ah, sim. O que aconteceria? O que aconteceria se fosse impossível eu obter infinitos vetores LI? O que aconteceria? Tá bom, não deu certo não. Não consegui instigar. Então vamos para a demonstração formal. Primeiro, como o espaço tem dimensão infinita, então ele não pode ser formado só pelo vetor nulo. Porque se ele fosse formado só pelo vetor nulo, ele teria dimensão zero. Então, mas a dimensão não é zero, é infinita. Então tem lá dentro um cara que é não nulo, o vetor U1. Esse vetor U1 sozinho não consegue gerar o espaço. Por quê? Porque se ele gerasse o espaço, a dimensão do espaço seria finita, e não é. Então está contido, mas não é igual. Essa notação aí, deixa eu vir bem aqui. Essa notação assim é A contido em B. A gente pega e corta o contido assim. Ela significa que está contido, só que não é igual. Ela é diferente da notação A contido em B, assim, ó. Essa significa que o A não está contido. Essa significa que ele está contido, mas não é igual. É esse exemplo aqui, ó. Tá aqui o B é esse grandão, o A é esse pequenininho. Esse outro aqui é esse exemplo, ó. A aqui, B aqui. Tá bom?
Muito bem. Então ele está contido em V, mas não é igual. O espaço vetorial está contido, mas não é igual. Aí significa então que dentro de V tem alguém que não é o U1. Por quê? Porque se todo mundo de V fosse contido aqui no espaço gerado por U1, seria igual aqui. Essa igualdade não é igual. Então existe um U2 dentro de V que não está dentro do espaço gerado por U1. Então significa que o U1 e o U2 são LIs. Ok? Suponha que tenhamos encontrado N vetores LIs dentro de V. Aí nós temos o seguinte: o espaço gerado por esses N vetores não pode ser igual ao V. Por quê? Porque se fosse igual, o V teria dimensão finita, e não tem. A dimensão do V é infinita. Então não é igual. Está contido, mas não é igual. Então tu pega um outro vetor fora do espaço gerado por um N. E aí tu vai ter que esse conjunto é LI. E observe que esse processo nunca para. Por que que nunca para? Porque quando tu fizer de novo o espaço gerado por o 1, o 2, o n, até o n mais 1, não vai dar igual a v. Então tu pode pegar outro vetor e fazer isso a vida inteira. Então o processo não pode parar porque v não é finitamente gerado. Aí segue o resultado. Você sempre encontra uma infinidade de vetores LI. Eu só dei o método, como é que encontra. Entende? Consequência daquele resultado é que todo subespaço de um espaço vetorial de dimensão finita também tem dimensão finita. Então, esse é um resultado interessante porque... Deixa eu ir ali para outra tela. Se eu tenho lá um espaço vetorial que tem dimensão n, qualquer coisa dentro dele tem dimensão menor do que n ou igual. Ok? Demonstração: se V é um espaço vetorial de dimensão finita e U é um subespaço de V, se a dimensão de U fosse infinita, ou seja, se o cara que está dentro, que é o U, tivesse dimensão infinita, pelo resultado anterior, dentro de U haveriam infinitos vetores LIs. Então, U teria uma infinidade de vetores LIs. Mas U está contido dentro de V, então V também teria uma infinidade de vetores LIs, o que não pode, porque V tem dimensão finita. Então, isso é uma contradição, portanto, a dimensão de V seria infinito. Ok? Aí está aqui exemplos de dimensão, que eu já falei, vou só repetindo: dimensão do Rn é n, dimensão do R índice n de x é n mais 1, dimensão do espaço de polinômios é infinito, porque esse cara é linearmente independente. E, bom, aqui é aquela história que eu já falei na aula passada, deixa eu só voltar aqui para a tela preta. Na aula passada eu mostrei para vocês como é que eu construía uma base desse espaço aqui, ó. Como é que faz? Você pega a matriz, tem N linhas, M colunas, certo? Chama de A e J, a matriz em que tu coloca um 1. Esse 1 aqui está na posição IJ e coloca um 0 nas outras posições. Certo? Só a posição IJ que tem 1, o resto tem 0. Quantas matrizes dessa existem? M vezes N. Isso eu já falei na aula passada, por isso que eu estou sendo um pouco rápido aqui. Então, aqui está o jeito formal de construir esse exemplo aí. Então, o jeito formal é um pouco chato, um pouco poluído de olhar, mas tem que ir em casa com calma vocês estudar isso aí, tá bom? Então, se eu chegar, por exemplo, numa prova, disser assim: galera, me diga qual é a base canônica
desse espaço aqui, ó. Aí você constrói fácil. Tem 2 linhas, 3 colunas. Como é que constrói? É 1, 0, 0, 0, 0, 0. Fiz o primeiro. Próximo tu desloca o 1 para o outro lado e sai fazendo isso com tudinho. Você vai conseguir construir a base. Agora salta de linha, porque terminei a primeira linha. E acabou. Ok? Deu quantos vetores? Não tem erro, dá 6, que é 2 vezes 3. Só fazer a conta. Beleza, gente? Perguntas? Sem perguntas, então nós vamos fazer a pausa do café agora. 5 minutinhos a gente volta, tá bom? Vou dar uma pausa na gravação. Ok, pessoal, voltando aqui. Tem o João Paulo, falou aqui no bate-papo, é impossível ter vetores, infinitos vetores LI, não? Não, João Paulo, a gente viu nesse exemplo do... Não é o nome? Do espaço de polinômios, quando eu não limito o grau, quando eu não ponho aquele n aqui embaixo, ele tem... O conjunto de geradores tem infinitos vetores e, portanto, todos eles são linearmente independentes. Mas eu não limito o grau, porque se eu limitar o grau, eu não consigo passar do n para o n mais 1, ok? Ok. Mais alguma pergunta? Se não, vamos em frente. Entendi, João Paulo. Quando a gente pensa do ponto de vista geométrico, a gente fica limitado pela dimensão. É difícil de imaginar. Na verdade, não dá para... A gente só consegue pensar logicamente, mas não consegue geometricamente, porque a dimensão é infinita. Mesmo quando a gente fala de dimensão 4, já trava tudo do ponto de vista geométrico, do ponto de vista de visão geométrica, né? É isso aí. Bom, vamos então falar aqui do teorema do completamento. É um teorema muito importante, muito especial da álgebra linear, tá? Então veja, esse teorema ele começa já dizendo que V é um espaço vetorial de dimensão n. Portanto, esse teorema aqui ele está em dimensão finita. Se eu pego o 1, etc., o R em V, e se eles são LDs, e essa quantidade é menor do que a dimensão, R é menor do que N, então é possível completar esse conjunto de geradores com mais alguns, de maneira a obter uma base de V. Vamos dar uma explicação disso do ponto de vista prático. Deixa eu tirar esse cara daqui. Então, suponha que eu estou num espaço de dimensão, um espaço vetorial de dimensão 5. E lá dentro eu pego 3 vetores, ai meu Deus, 3 vetores linearmente independentes. O que aquele teorema lá está dizendo é o seguinte: obviamente esses 3 vetores são LIs, mas eles não conseguem gerar o espaço V. Por quê? Porque para gerar esse espaço eu preciso de pelo menos 5 vetores. A gente viu que 2 bases têm que ter a mesma quantidade de elementos. Então 3 é insuficiente. O que o teorema do completamento está dizendo? Beleza, esses 3 são insuficientes, mas eu consigo acrescentar a esses 3 vetores mais 2, de maneira que o que eu tenho agora
é base. Tá certo? Então, o jeito genérico de dizer isso é o seguinte. Se eu estou no espaço vetorial de dimensão n, e lá dentro eu tenho uma quantidade de vetores LIs R, são todos LIs, e esse R é menor do que N. Então, esses vetores, embora sejam LIs, eles não formam uma base de V. Por quê? Por causa da quantidade. Se eles formassem uma base, o R e o N teriam que ser iguais, e não é. Então, é insuficiente para gerar o espaço, embora seja LI. Mas o teorema do completamento diz que eu consigo enxertar alguns vetores aqui, nesse conjunto, de maneira que o que resulta é base. É isso que diz o teorema do completamento. Então, olhe para esse teorema, pense um pouquinho sobre ele, que ele é importante. Ok? Bom, início da demonstração. Esses vetores iniciais que eu tenho, esse U1 até o R, não é uma base. Por que que não é uma base? Porque a quantidade é menor do que a dimensão. Se fosse uma base, a quantidade teria que ser igual à dimensão. Então não é uma base. São LIs, mas não é uma base. O que é que eu faço? Bom, como não é uma base, eu consigo então encontrar um outro vetor de maneira que esses caras aqui agora continuam LI. Por que que eu consigo? Porque se eu não conseguisse, se todo vetor que eu acrescentasse, o resultado fosse LD, é porque os que eu tinha inicialmente já era suficiente para gerar o espaço. Porque se eu acrescento um cara e fica LD, a gente já viu que esse cara é combinação linear dos outros. Então, o espaço gerado por um R seria igual a V e não é igual a V. Por quê? Porque a quantidade é menor do que a dimensão. Então, eu consigo acrescentar um cara de maneira que o espaço continua linearmente independente. Aí aqui a gente separa em duas partes. Se o R mais 1 agora for igual ao N, então o que era LI se tornou uma base. Porque a quantidade é igual à quantidade da base. Mas pode ser que não seja. Pode ser que o N mais 1, o R mais 1 seja menor do que o N. Se for menor do que o N, então tu consegue inserir mais um vetor naquele conjunto, continuando LI. Por que que eu consigo inserir? Porque se esses N mais 1 são LIs e tu acrescentar outro e ficar LD, esse outro é combinação linear dos primeiros. Então, os primeiros seriam suficientes para gerar o espaço, mas não é suficiente. Então você consegue botar mais um e tornar LI. Aí pronto. Eu consigo colocar mais um e ser LI. Se agora o R mais 2, aqui está errado, tá? Aqui está N mais 1, mas é R mais 1, tá? Se o R mais 2 agora fosse igual ao N, acabou de novo. Se não, tu consegue colocar outro. É por isso que aqui embaixo eu boto assim, repetindo o argumento acima, encontramos vetores R mais 1 até R mais K linearmente independentes, de maneira que o N é igual a R mais K. Ora, se os vetores são linearmente independentes, então esse conjunto forma uma base do espaço. Então eu completei o que eu tinha inicialmente, que era LI, foi tascando 1, 2, 3, 4, até que a quantidade é igual à dimensão do espaço. É isso aí. Vamos fazer um exemplo na prática. Deixa eu... Só um segundinho. Exercício. Verifique
se o conjunto formado pelos vetores 1, 0, 2, 0, 1, 1 é base de R3. Se não for, complete a uma base de R3. Então, de cara, alguém sabe responder se é ou se não é base de R3 e por quê? Não é pelo teorema anterior, né? Que diz que... Se o número de vetores for menor que a dimensão. Muito bem. Nós sabemos o seguinte. Então, primeiro, que já é a solução. Primeiro, a dimensão do R3 é quanto? 3. 3, porque ele tem a base canônica com 3 vetores. 3 é a dimensão. Então, qualquer base terá que ter exatamente 3 elementos. Mas esse conjunto tem quantos elementos? 2. Gente, me permitam chamar de beta, só para eu não ficar tendo que escrever tudo. Então, a primeira observação é que a dimensão do R3 é 3 e a quantidade de elementos em beta é 2. Logo, beta não é base de R3. Isso encerra parte do problema. Segundo. Agora nós temos que encontrar o outro, né? Exatamente. Segunda parte é assim. Ele dizia, se não é base, se não, complete até obter uma base. Então, a primeira coisa que a gente vai verificar é o seguinte, beta é LI. Porque eu só posso completar o que for LI. Porque o que é LD nunca vai dar base, já começa com problema, já começa deficiente. Então eu preciso verificar se beta é LI. Eu não lembro quais são os vetores. Tem que pescar de novo. 1, 0, 2, 0, 1. Tá. Então, de fato, pega a combinação linear. Professor, Pois não? rapidão. Mas no caso, se ele não é LI, ele não seria LD? Seria. Pois é, mas aí eu teria 2 vetores formando um R3. De cara, não teria que eles são, não são LD? Entendeu? Não, entendi não. E tipo assim, se eu tenho LLD, então eles teriam mais vetores do que o necessário na base. Não Mas aí nesse necessariamente. caso nós temos que esquecer que é R3, né? Não. Não. O que ela está dizendo é assim. Não entendi. Odeide, você pode ter só 2 vetores LD. Nada impede. É porque ela falou que é no R3. No R3 precisa ter 3 e aí só tem 2. No R3 precisa ter 3 para ser base. Para ser LI, pode beleza. ser só 2, pode ser só 1 ou 3. Não pode ser mais que 3. Pois é, para ser LD teria que ser pelo menos 4, né? Não. Se for 4 ou mais, você de cara sabe que é LD. Mas se for 2 ou 1, Ah, entendi. entendeu? Entendi. Um implica no outro, mas não é Não equivalente, vale a volta. entendeu? Exatamente isso. Tá. Mais que a dimensão, sempre é LD. Acabou-se a história. Ah, e menos ou igual? Aí não sei. Cada caso é um caso. Beleza? Então eu estou verificando aqui obrigada. se os 2 vetores são LI. Fiz a combinação, igualei a 0. Fiz a conta. Parari, parará. E obtive que A igual a B igual a 0. Portanto, beta é realmente linearmente independente. Ótimo. Eu tenho aqui um conjunto com 2 vetores linearmente independente dentro de um espaço cuja dimensão é 3. Então eu preciso completar esses 2 para obter uma base. Certo? Então eu tenho lá esses 2 vetores. Eu vou repetir eles aqui só para a gente ficar olhando para eles. Então a terceira parte. Então aqui o conjunto beta é formado pelos vetores
Eu esqueci, eu acho que é 1, 0, 2 e 0, 1, né? Pronto. Certo. E eu preciso completar. E agora? E agora? Como é que faz? Porque o teorema do completamento, ele diz assim, é possível completar. Ele não diz como é que completa. E agora? Cria um outro chamando as coordenadas de, por exemplo, ABC e faz ele linearmente independente? Pode ser uma tentativa. Vai dar um trabalho do cão, mas sim, pode. Porque vai ficar um sistema muito cheio de equações, cheio de variáveis. Na verdade, tem um jeito. Só que a gente ainda não tem as ferramentas para mostrar que o jeito funciona. Tá certo? Mas lembre-se como foi a construção. Eu peguei o espaço gerado por esses dois vetores. Peguei o espaço gerado por esses dois vetores e peguei um vetor fora do espaço para poder dar LI. Foi assim que a gente fez o teorema do completamento. Pegava alguém fora do espaço gerado pelos três. Como é que a gente faz aqui? Qual seria um vetor que dá para você olhar de cara e dizer, porra, esse aqui nunca vai ser gerado por esses dois aí? Qual é? O que eu posso dizer é que tem pelo menos dois que é fácil ver. Fácil, vírgula, que dá para ver. Qual seria? Vetor nulo não, né? Não, ele não pode ser nulo, porque senão ele dá LD. O vetor nulo tem esse Ah, problema. é verdade, Ele é verdade, LD verdade. com qualquer coisa. Verdade. E o vetor nulo, ele é 0 vezes esse mais 0 vezes o outro. Ele é combinação linear. Eu tenho que pegar um que não seja. Você poderia encontrar um novo sistema, Hum, igualando a B e C, poderia. um novo vetor. Foi Poderia o que a igualar um Aldemir novo vetor. falou. Só Foi. que, como o professor disse, ia dar um trabalho danado. Mas, ó, por exemplo, vamos usar um pouquinho de artimanha. Qualquer número vezes esse segundo vetor, a primeira coordenada é quanto? 0. Certo. Qualquer número vezes esse outro vetor, a coordenada do meio é quanto? É 0. Então, a primeira aqui é 0, a do meio aqui é 0. Qual seria um vetor que dava para chutar aqui? No caso, eu poderia botar 1, 1. E aqui? E a terceira? Terceiro, acho que pode ser Botar zero. um- é impossível. No caso, isso, 0 para poder fechar. Isso. Eu sugiro tentar botar um número aqui, tá? Mas se quisesse agora colocar um A aqui e fazer a conta, ficou menos complicado, porque em vez de eu ter A, B, C, eu tenho um A. Diminui a quantidade de variável. Tá certo? Mas eu Verdade, sugiro verdade. vocês mesmo tentar Em primeiro. 4, então. Pois é, e 20, imagina aí. Mas como aqui a quantidade é pequena, eu sugiro você fazer uma tentativa antes. Faz essa tentativa, pega esse cara, agora vamos tentar ver o que acontece fazendo a combinação linear dos três igualando a 0 e ver se dá LI. Certo? Então vamos lá. Então, fica A vezes 1, 0, 2 mais B vezes 0, 1, 1 mais C vezes 1, 1, 0. Professor, Pois não. no caso, se der certo aí, fechou, não é? Fechou. Exato. Porque a dimensão é 3, eu paro com 3. Faz essa conta, vai ficar na primeira coordenada A mais C, na coordenada do meio B mais C, na coordenada terceira 2A
mais B, tudo isso igual a 0, 0, 0. Isso gera um sistema. A mais C igual a 0, B mais C igual a 0. Acabou o espaço. E 2A mais B igual a 0. E você pode resolver do jeito que quiser. Aqui, ó. Joga aí B A é no... menos C. Aqui. B é menos C. Substitui aqui. Se A é menos C, B é menos C, tu tem quanto? 2 vezes menos C mais menos C igual a 0. Então você tem 3C igual a 0, que implica que C é 0. Se C é 0, quando você volta para essas duas de cima, A igual a B igual a 0. Concorda? Pronto. Se A igual a B e C são zeros, você acabou de concluir que o conjunto beta unido com o vetor 1, 1, 0 é LI. Se é LI, ixi, aqui acabou o espaço. Se é LI e tem 3 vetores, então esse conjunto aqui eu vou chamar de gama, tá? Então gama é base de R3, porque a quantidade já chegou no limite. Beleza? Mas esse método ele não é prático. Vocês concordam que não é prático? Você sabe, eu chutei o vetor. É claro que foi No um caso chute... aí, se o zero Tirou não do desse bolso. certo, a gente tinha que fazer toda aquela continha colocando uma letra no terceiro, no caso, né? É, ou chutar outro. Foi tirado do bolso, foi chutado. Só que foi um chute. Aí é que tá a diferença de um chute de um perna de pau para um chute de alguém que sabe jogar a bola. É um chute programado, né? Um chute que a gente chama calculado. Eu dei primeiro uma analisada para ver, não, as duas primeiras coordenadas ali eu vou pegar diferente de 0 porque deve funcionar. Não é garantia não, mas pelo menos te aponta para uma direção menos ruim. Mas no caso aí, com prática, eu acredito que nossa visão aumente para Com certeza. chutar certo, Para né? chutar certo, para chutar no ângulo. Exatamente. Aí é prática mesmo. É por isso que às vezes a gente vê um matemático experiente, o cara olha, eu fazia isso demais lá quando eu estava no doutorado, a professora Cidinha, por exemplo, quando ela chegava, a gente embrulhado com um problema há semanas, eu e meu orientador feito maluco. Ela passava a olhar e dizia, ah, faz assim. Poxa, dava até raiva às vezes. Tão simples, né? Pois Depois que é dito. mas ela foi orientadora do meu orientador, quer dizer, a mulher sabe tudo, a experiência, tem um debugador na cabeça. Mas é o tempo que traz isso, tá, gente? Não é porque ela é mais sábia do que qualquer pessoa, não. É experiência demais, só isso. Beleza? Bom, aqui eu deixo um exemplo para vocês. O método prático, como eu estava querendo dizer, é porque aqui, ó, nesse exemplo eu faço o método prático, tá? O que acontece é que eu não quero... Como é que eu diria aqui? Eu não quero adiantar demais, porque na verdade o método eu não tenho como eu provar nesse momento que ele funciona. Quando a gente estudar lá na frente transformações lineares e tal, aí eu mostro que tem um método prático de completamento. Porque lá eu vou ter as ferramentas necessárias para provar que funciona, tá bom? Bom, é isso aí. Eu queria só fazer mais um resultado para a gente encerrar. Por que espaços vetoriais? Olha só, olha que legal. A situação é assim. Eu tenho V, um espaço vetorial de dimensão finita, e um subespaço de V. Por que dimensão de U igual a dimensão de V, se somente se eles são iguais? Por que isso é verdade? Eu digo para vocês o seguinte, a volta é trivial. Por que é trivial?
Eu não gosto de usar a palavra trivial, mas é. Eu tô aqui para explicar por que é trivial. A Então, volta é U igual a V, seria que U está contido em V e V está contido em U, então se a dimensão de um vai dar na dimensão do outro. é. Por que a dimensão de... Se U é igual a V, por que a dimensão de U é igual a V? Hein? Por que vocês estão com medo de falar do óbvio? Cara, a dimensão é igual porque é o mesmo espaço. Como é que poderia ser diferente a dimensão se os espaços são iguais? Se eu pego uma base de V, como U é igual a V, essa base de V também é base de U. Então a quantidade de elementos é a mesma. Então por isso que as dimensões são iguais. Porque os espaços sendo iguais, as dimensões são iguais por definição. E a recíproca? Por que se eu tiver que U é subespaço de V e tem a mesma dimensão, por que ele dá logo igual? Hein? Pelo seguinte. Então, vamos lá. Quero fazer esse sentido aqui. Então, suponha que U é subespaço de V e que a dimensão de U é igual à dimensão de V. Quero provar que eles têm que ser iguais. Muito bem. Meus queridos, o que aconteceria... Deixa eu fazer diferente. Só um minuto. Estou pensando aqui qual a maneira mais didática, tá? Tá. Deixa eu pensar aqui. Tá bom. Vamos pegar assim. Seja beta igual a U1 até o N base de U. Significa então que o espaço gerado por esses vetores é igual a U. Certo? Mas U está contido em V. Então aqui significa que o espaço gerado por esses vetores está contido em V e tem N vetores. Mas a dimensão de V é quanto? É N também, é esse mesmo número aqui. Isso significa então que... que o conjunto U1... Espera aí que está falhando minha mesa. Só um segundo. Estou tentando corrigir aqui. Nossa, travou total. Não sei porquê. Estou reiniciando a mesa, gente. Você está com problema com o cabo aqui. Está me enchendo o saco esse problema. Pronto. Eu me perdi. Significa que esses vetores 1 e N... eles pertencem a V e são linearmente independentes. Certo? Se não fosse igual, se fosse o espaço gerado por 1 até o N contido em V, mas sem ser igual, significaria o quê? Significaria que
eu tenho um conjunto LI dentro de um espaço vetorial, significaria que esse conjunto aqui poderia ser completado. Significaria que existiria um vetor V pertencente a Vzão menos o 1, o N, tal que o U1, o N, V são linearmente independentes. Certo? Esses vetores são LIs. Mas se esses vetores são LIs, eu tenho aqui uma contradição. Por que eu tenho uma contradição, gente? Porque quantos vetores eu tenho aqui? Se você contar, tem N mais 1 dentro de um espaço vetorial cuja dimensão é N. São LIs em um espaço de dimensão N. Não pode. Porque a quantidade é maior do que a dimensão. Se a quantidade é maior do que a dimensão, sempre vai dar LD. Contradição, pois a dimensão de V é igual a N. E o conjunto U1, o N, V, tem N mais 1 elementos. Então é uma contradição. A contradição foi gerada em que momento? Ela foi gerada quando você supôs que a inclusão era própria. Então não é uma inclusão própria. É uma inclusão, é uma igualdade. Logo, o espaço gerado por o N é igual a V. Não pode estar contido sem ser igual. Mas esse espaço aqui é o próprio U. Então U é igual a V. E era isso que a gente queria demonstrar. Ok? É isso aí, gente.